Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Hoje nós estamos aí, né? A gente tem as atividades dessa semana, né? Segunda-feira que vem vai ser dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro. E eu vou dizer para vocês que semana que vem vai ser agitada. Inclusive com super sábado, né? Ô Gilmar, boa noite, paz e bem, cunhado. Como é que você tá? Semana que vem, essa semana é uma semana comum. Muito trabalho, muita coisa para fazer. Pobre coitado da minha esposa tem que naturar, né? Mas nós estamos indo. Mas semana que vem, ó, muita atividade. O sábado, pelo jeito, vai ser recheado de coisa. Mas é um bom sinal que eu estou melhorando, né? Importante é que a gente está melhorando, né? Quero ver se eu começo a andar para o hospital. É claro que a gente tem uma certa atividade, fica meio preocupado, mas é importante andar, né? Então temos as atividades aí e estou fazendo um trabalho muito interessante lá no Instituto, mas eu não posso contar ainda, mas é interessante. Quem é que chegou? Oi, Helena, boa noite, paz e bem, tudo tranquilo? Um beijo pra você, pra Gilmar também. Então, estamos aí, né? Hoje nós vamos fazer uma reflexão que, para variar, é diferente das reflexões que vocês ouviram hoje. Não é que eu queira fazer sempre uma coisa diferente. Ô Marli, boa noite, paz e bem. Beijo, Marli. Amo vocês. Não é que eu queira fazer diferente, mas é que a pegada da minha live sempre foi diferente. Eu acho que é importante que a gente veja o Evangelho e veja a aplicabilidade dele no dia de hoje. Não é uma aplicabilidade solta no mundo, né? Porque vira e mexe eu vejo as pessoas fazendo uma interpretação do Evangelho absolutamente válida, não está errada, ele não está interpretando errado, mas é uma coisa que você pode falar em qualquer época do ano, né? Ou seja, eu posso pegar uma leitura, fazer essa leitura e daqui a 10 anos fazer a mesma leitura e fazer a mesma homilia, porque a homilia não está conectada com o mundo atual, com o momento que a gente vive. A minha esposa já viu, inclusive, eu fazer isso, eu fazer no mesmo dia mais de uma celebração, e em cada celebração eu fazer uma homilia diferente. Por quê? Porque o público que está ouvindo a homilia, as pessoas que ouvem aquela homilia são diferentes. Então, não é só o tipo de fala, mas o que eu preciso falar. Então, por exemplo, se eu estiver interpretando o Evangelho para um grupo de jovens que estão entrando no mercado de trabalho, eu tenho que, às vezes, falar coisas próprias para isso. Oi, Jenny, boa noite, paz e bem. Se eu estou fazendo essa mesma homilia para um grupo de pessoas que vivem numa comunidade, a Marli está mandando beijos, Mônica, com um lábiozinho de batom. Se eu estou falando de uma comunidade que vive a violência, vive o preconceito, a marginalização, é outra fala. Se algum dia eu for falar para um grupo de irmãos indígenas que vivem problemas no seu território, vai ser outra fala, mesmo que seja o mesmo Evangelho. Por quê? Porque a palavra ela é viva e eficaz.
se ela é viva, ela muda na história, não a palavra, mas a forma que eu interpreto ela. Se ela é eficaz, ela tem que falar para quem está ouvindo. Então, hoje nós vamos começar a nossa leitura e vocês vão ver que a interpretação pode ser bem diferente. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e Pedro, seu irmão, que lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mozinho, Marli também mandou um te amo. Sabe, ouvindo quando eu li esse evangelho hoje, por algum motivo, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Sabe, porque às vezes Jesus parece que é louco. Sério, pessoal, eu sei que o pessoal fica escandalizado quando eu falo assim, mas tem hora que me dá a impressão que Jesus não batia bem das bolas. Para pensar. Jesus é filho de carpinteiro, ou seja, ele tem uma profissão, vamos dizer, braçal. Ele é um trabalhador braçal. E não é de uma classe, vamos dizer, respeitada no meio de Israel. João Batista era filho de Zacarias, um sacerdote, ou seja, João Batista vem de uma família que tem uma posição social, não tem uma grande posição social, mas tem algum respeito. E João Batista assume a postura de um profeta, porque ele era profeta. E ele tinha um grupo grande de seguidores. Num dos evangelhos, você ouve os judeus perguntando para ele, você ouve mestres da lei perguntando para ele, você ouve soldados romanos perguntando para ele. Então você vê que ele tinha discípulos, inclusive entre os romanos. Ou seja, no primeiro momento, o grupo de seguidores de João é muito maior que o grupo de seguidores de Jesus. Jesus, nesse evangelho, não tinha nenhum seguidor aparente. Talvez até tivesse, mas não era alguém que Marcos resolveu dar importância. Tá? Mas João já tinha seguidores. João, cujo pai era um sacerdote, Jesus, cujo pai é um carpinteiro. Ah, Bernardo, qual a importância disso? Está logo no iniciozinho do Evangelho. Não sei se minha esposa prestou atenção no início do Evangelho. Depois que João Batista foi preso. Pessoal, olha só que impressionante. A maior parte das pessoas normalmente quer seguir o fluxo de um sucesso. Né? Como dizia o pessoal na minha época de juventude,
fulano quer pegar a onda de cicrano, ou seja, cicrano se deu bem, cicrano conseguiu um grupo de pessoas, fulano vai ali naquele caminho parecido com o dele. Então, até hoje é assim. Até hoje existe o influenciador digital, que é o cara que faz um negócio diferente, tem um monte de gente copiando ele, né? Antigamente era uma tendência, agora virou a palavra americana trend, né? O fulano está na trend. Então alguém faz um videozinho com uma dancinha interessante, todo mundo faz a dancinha interessante, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Normalmente as pessoas seguem o caminho do sucesso. Fulano fez isso, então eu vou fazer isso também. Se deu certo para fulano, eu vou fazer parecido. Então eu, por exemplo, que estou com diagnóstico de diabetes, né, um diagnóstico que eu recebi em setembro, e aí eu fiquei procurando coisa de diabetes no Google, coisa de dieta no Google, pronto, né? As redes sociais se conversam entre si, trocam figurinhas. Tem uma rede social, que eu não vou fazer propaganda, que agora fica me mandando vídeo de dieta e de diabetes. Eu até acho interessante, mas o que eu falo é o seguinte, você começa a ver que o nutricionista A faz o vídeo desse jeito, dali a pouco o nutricionista B, o nutricionista C, oi Pedro, boa noite, paz e bem, né? Opa, fiz besteira aqui. Pronto. Então, isso é uma tendência, as pessoas seguem a tendência. Né? Então, você começa a ver lá numa rede vídeo de dieta do jeito A, todo mundo faz vídeo de dieta do jeito A. Se alguém uma vez fizer um vídeo de dieta do jeito B e fizer sucesso, Deus e o mundo vai fazer esse vídeo desse jeito. Mas quantas vezes vocês viram alguém fazer o que Jesus fez nesse evangelho? Logo depois que João Batista foi preso. João Batista tem mais discípulo do que eu, pensou Jesus. João Batista é de uma família mais proeminente que a minha, pensou Jesus. E aí o que Jesus fez? Se escondeu? Falou, a coisa está feia para o meu lado, eu não vou agir agora? Vou esperar um pouco? Não! Naquela hora, Jesus foi para Galileia e pregou o evangelho. E ainda dizendo mais, o tempo já se completou. Ou seja, chegou o momento no Messias, o reino dos céus está próximo. Convertei-vos, mudai a sua vida, crendo no evangelho. Ou seja, Jesus começa a agir aonde João Batista estava agindo. Mas não é um lugar onde João Batista teve sucesso, e sim onde ele teve fracasso. A prisão dele vai culminar na morte dele, no martírio dele. E Jesus sequer ameniza o que João Batista está falando. Pelo contrário, Jesus diz assim, João Batista pegou leve, eu vou adiante. E eu fico pensando, que coisa doida isso. Porque, sabe, é muito fácil você seguir uma atividade quando está tudo bem. É muito fácil você fazer alguma coisa quando está no sucesso, quando tudo está dando certo. Você começa, sei lá, que nem eu, você faz uma live. Aí a sua live começa com, sei lá, 10 pessoas. Dali a pouco ela está com 100, dali a pouco ela está com 1000. E você vai dizer, poxa, eu vou continuar, né? Dali a pouco a rede social lhe oferece, inclusive, a possibilidade de você ganhar dinheiro com a sua live. E se a sua live é boa, parabéns, está certo. Pode ser uma forma de seu sustento. Mas é muito fácil você fazer isso. Quando você está no sucesso, quando tudo está dando certo, é
totalmente aceitável que você continue nisso. Até entendo que algumas pessoas queiram copiar o que você faz, porque afinal de contas está dando certo. Mas Jesus nos ensina uma outra forma de ver as coisas. Jesus, ele diz assim: eu vou seguir o caminho aonde o outro se deu mal, aonde o outro foi preso, aonde o outro vai ser morto. Eu vou seguir esse caminho e vou além dele. Eu serei ainda mais radical que ele. Eu anunciarei com mais ênfase, de forma mais enfática, a mensagem. E é muito interessante porque Jesus vai para Galileia, que não era uma terra de judeus religiosos, era uma terra de pagão. Jesus procura pescadores, profissões marginais. Ele não procura os mestres da lei, os escribas, os doutores, os reis, os generais. Ele procura aqueles que as pessoas desprezam. Ele que está como trabalhador braçal de uma família sem grande importância, vai para a região, que é uma periferia, uma terra que não é a terra da religião dele, procura discípulos entre aqueles que não têm expressão social, anunciando algo que é mais radical do que o seu primo havia anunciado e que ele havia sido preso. Olhando assim, não faz nenhum sentido. Mas existe alguma coisa que leva pessoas a seguir. Quantas vezes a gente faz atividades na vida que parecem estar dando errado? Quantas vezes a gente faz, começa a ter algum benefício, algum sucesso, alguma coisa, e de repente aquilo é destruído. E aí é óbvio que o nosso desejo é qual? Ah, não, dane-se. Eu não aguento mais, deixa para lá, eu vou largar isso de lado. Mas, por algum motivo, a gente não larga, a gente continua. Sabe, pessoal, às vezes bate um cansaço, às vezes bate um desânimo, às vezes bate uma tristeza. Quantas vezes na sua atividade, dentro da sua comunidade de fé, você se preparou, arrumou, fez, aconteceu, quando você chegou lá, meu Deus, não teve nada, não tem ninguém. Ou pior, começou muito bem, e dali a pouco alguém apronta contra você para destruir aquela sua atividade. Às vezes conta mentira, às vezes arruma uma intriga, às vezes arruma uma briga dentro daquele grupo. E tudo vai abaixo. Às vezes você está fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, seja de evangelização, seja de missão, seja uma ação social, seja uma atividade piedosa, uma atividade religiosa, que foi? Pastoral. Uma atividade pastoral, o mozinho está lembrando, e de repente acontece alguma coisa e tudo vai abaixo. Às vezes, inclusive, alguma pessoa ou grupo de pessoas ativamente quer destruir aquela atividade. E dá um desânimo, pessoal. Dá uma tristeza. Né? Eu fico pensando
né, nas pessoas que fazem, e aquilo dá tudo errado naquele dia. Sinceramente, tem horas que a gente pensa em desistir, né? Acho até que foi o profeta Elias que uma vez sentou na base de um arbusto e falou assim: basta, Senhor, eu não aguento mais, é muito para mim, né? E assim eu fico pensando, como é difícil, né? Como é difícil a gente fazer o que Jesus fez. E como é necessário a gente aprender com isso. Caminhar na adversidade. Caminhar quando tudo está dando certo é fácil. Caminhar quando está tendo crescimento, está tendo tudo de bom, é fácil. Qualquer um faz isso. Eu brinco até que quando está tudo indo bem, a gente vai até pela inércia, a gente vai fazendo porque está fazendo. Mas quando tudo parece parado, estagnado, quando pessoas querem te atacar, querem mentir sobre você, querem distorcer o que você faz, e com isso destruir o pouco que você está fazendo. Porque se você estivesse tendo um sucesso gigantesco, provavelmente essas mesmas pessoas estariam fazendo o que você está fazendo, ou te ajudando a fazer. Mas como o seu sucesso é pequeno, elas querem destruir isso. Algumas até é pior, porque o bem que você está fazendo vai contra o mal que elas praticam e elas querem te atacar. E aí, às vezes é difícil demais. Às vezes é insuportável. E aí nessas horas a gente tem que se pegar nesse exemplo de Jesus. Mas Bernardo, Jesus é Deus, é por isso que ele aguenta isso. E Pedro, Tiago, João, André, eles enfrentaram vários e vários problemas terríveis na vida deles. Desses 4, 3 foram mortos e um foi exilado. Eles pararam de caminhar. Bernardo, mas eles tiveram sucesso e tiveram fracassos. O que caracteriza essas pessoas é que elas veem um objetivo maior. É mais ou menos como se eles tivessem uma visão espiritual de esperança. Até nós estamos no jubileu da esperança. É a esperança que nutre essas pessoas. Elas olham e falam: eu sou comprometido ou comprometida com o plano de salvação da humanidade. Bernardo, mas o que você pode fazer é uma gota no oceano, mas é a sua gota. E o oceano é menor sem a sua gota. Bernardo, mas ninguém vai notar. Você vai notar. Sabe, uma vez a gente estava lendo um livro, né, Modi? A Riqueza e a Pobreza nos Sermões de São João Crisóstomo. E nesse livro, São João Crisóstomo fala assim: aquele que prega todo dia, mesmo fracassando, ele tem um mérito especial. Porque quando está no sucesso, ele é acalentado pelo sucesso que ele tem. Eu estou adaptando, porque eu não me lembro as palavras exatas. Mas quando ele persiste mesmo no fracasso, essa perseverança mostra como ele está comprometido com isso, como ele está ligado à salvação. E o que a gente vê aqui é isso. Qual era a lógica de Pedro e André abandonarem a tranquilidade da vida deles como pescadores para seguir com aquele que eles mal conheciam? Tiago e João, filhos de Zebedeu devia ser um
um pescador com muita coisa, porque ele tinha inclusive empregados, barcos, né? Ou seja, Zebedeu tinha uma posição melhor que Pedro e André, que levou esses dois a abandonar tudo para seguir com aquele sujeito que eles nunca tinham visto mais gordo ou mais magro, cujo primo havia acabado de ser sido preso. Qual é a lógica? Não tem lógica. Porque isso não passa por um grupo de valores terrenos. Isso não passa por uma visão mundana, uma visão materialista, uma visão de fama e sucesso marcada pelo dinheiro, pelo poder. Isso passa por uma outra visão, por uma teologia de uma esperança que, mesmo que você não vá ver, você vai participar. Eu não me lembro quem falou, mas alguém falou uma frase que me tocou muito. Porque ele falou assim: eu não vou ver a colheita, mas eu quero ser semente. Sabe, para pensar na profundidade dessa frase. Eu não vou ver a colheita. O que eu estou plantando hoje, a semente que eu estou sendo, eu não vou ver. Essa pessoa sabe que ela não terá sucesso na vida. Ela vai ser semente. E a semente só se realiza quando é destruída. A semente só se torna importante quando ela morre. Né? Na Semana Santa a gente até canta, né, Monte? Se o grão de trigo não morrer, viverá na solidão. Mas se acaso ele morrer, muitos frutos há de dar. Olha que coisa doida. A pessoa quer ser semente. Ela diz: eu não me comprometo com o meu sucesso. Eu estou comprometido com a colheita, com o sucesso que está lá na frente. É isso que leva essas pessoas a seguirem, caminharem contra toda a esperança, mesmo na adversidade, no fracasso, no desespero, mesmo quando tudo está destruído, quando todos estão contra vocês. Vocês caminham. Não porque venha o sucesso, não porque acreditam numa vitória, mas porque vocês querem que a colheita se realize. Vocês querem ser a semente de um mundo melhor, a semente de uma vida melhor. E isso vale. É isso que nos dá ânimo, que nos dá força, que nos dá aquilo que é necessário para caminhar, mesmo que tudo pareça perdido. Se você consegue ter essa postura, essa fé, eu garanto, caminhar não vai ser em vão. Lutar não será em vão. Tem uma outra música que fala: planta semente na terra, não será em vão. E continua falando: colheita alguma coisa, planta para o irmão. Acho que é isso. Coloca a semente na terra, não será em vão. Planta para o irmão. É esse o nosso compromisso, é isso que deve nos motivar. E é essa a mensagem que nós devemos tirar desse evangelho hoje. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Talvez algumas pessoas tenham achado ela heterodoxa demais. E ela é. Mas ela não é separada da realidade do Evangelho. Ela não é separada do que nós precisamos hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena, que esse período que vocês gastaram me ouvindo não tenha sido em vão. Amanhã
terça-feira, dia 14 de janeiro. Outra live. Qual é o assunto, Bernardo? Não sei, não li o evangelho de amanhã ainda. Eu só leio o evangelho do dia no dia. A única vez que eu não faço isso é o evangelho de domingo, que eu leio na sexta para fazer a minha reflexão. Tá? Bom, vou me despedir, deixando a minha bênção e marcando o encontro com vocês amanhã às 19h30. Então vamos à bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São João Crisóstomo. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.